Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um Sexta Certo. Meu nome é Flávio, sou CEO da ReduzaCusto.com e hoje nós vamos explorar um conteúdo que é bastante comum em diversas indústrias. O que fazer quando nós não temos margem para negociar? Nossas margens são achatadas, nossos preços eles batem de igual com a concorrência e a briga muitas vezes é nos centavos. Então, antes da gente iniciar a discutir estratégias de como aumentar ou melhorar essas margens, vamos tentar entender um pouquinho de como que a gente forma essas margens, para depois entender como que a gente consegue trabalhar com elas. E uma das primeiras questões que eu vou chamar a atenção hoje aqui nesse nosso bate-papo é a diferença que nós temos entre margem de contribuição e margem de lucro. Então, quando a gente fala de margem, a gente tem que saber do que a gente está falando. Se for margem de contribuição, a gente está falando que a margem vai pagar todos os meus custos variáveis e o que sobrar deve pagar custos fixos mais lucro. Mas eu prefiro trabalhar com a margem de lucro, que é o quê? É onde todos os custos variáveis e custos fixos já estão embutidos na margem e o que sobrar realmente, a margem, é o lucro, é o que realmente nós vamos ter de dinheiro a mais a partir da venda do nosso produto. Então, com isso esclarecido, vamos iniciar aqui um breve exemplo, assim, bastante simples, de como que a gente começa a formar essa margem. Então, vem comigo. Digamos que eu tenho na minha indústria um produto X. Né? Então, as primeiras coisas que eu vou considerar nesse produto X é as suas matérias-primas, insumos, né? São custos diretos, como a gente chama. Então, digamos que para fazer esse produto X, eu utilizo 100 gramas, né, R$0,1 por quilo, né, 10 centavos por quilo de PEAD e eu vou usar 10 quilos. E eu tenho um parafuso como insumo e esse parafuso vai custar 15 centavos a unidade e eu vou usar 5 unidades. Então, o custo do PEAD vai ser R$1, 10 vezes 0,1 e do parafuso 0,75 centavos. Somando de matéria-prima e insumos para produzir esse produto, vai me custar R$1,75. Aí eu tenho também um custo de terceiros, eu tenho um fornecedor que presta uma parte da produção. Então, que parte é essa? É a pintura. Ele me cobra R$1 a unidade, então cada unidade vai me custar R$1. Então, de terceiros é R$1 por unidade que eu tenho que pagar. E aí a gente vem na parte mais, muitas vezes, difícil para algumas empresas chegar, que é no custo dos processos. Então, digamos que eu tenha apenas 2 processos envolvidos nessa produção do meu produto X. A injeção e a montagem. A injeção, esse produto X, ele consome 0,2 minutos por unidade. E na montagem, 0,5 minutos. Então, na injeção, ele me consome 0,2 minutos, mas quanto é que me custa a injeção? A injeção me custa R$12 a hora. O que seria esse R$12 a hora? Teriam aí custos de máquinas, de pessoas, da minha estrutura, então todos os meus custos fixos estariam ali embutidos, o que me daria R$12 a hora. Então, se eu consumo 0,2 minutos com R$12 a hora, então o custo de cada unidade na injeção é de R$2,4. Então, R$2,40. Na montagem, fazendo a mesma métrica, 0,5 vezes 8, ainda me custa um pouco menos a montagem, é um setor um pouco menos custoso, me custaria R$4. Então, no total, eu teria um custo de processo de R$6,40. Então, eu teria um custo total de produção de R$1,75 mais R$1 mais 6,4. Então vamos agora nessa formação da margem. Eu tenho um preço de venda estipulado de acordo com a concorrência de R$12,50. Considerando esse custo total 6,4 mais 1 mais 1,75, eu tenho um custo total de R$9,15. R$9,15. Então vocês vejam bem que aqui eu estou considerando custos fixos, custos variáveis, despesas, tudo embutido nesse custo total. E eu tenho ainda mais impostos e comissões de 21%. Considerando então o preço menos o custo total menos os impostos, eu teria aí uma margem de lucro de 6%.
Bacana? Bacana. Agora a gente sabe como chegar nessa margem de lucro. Agora, como que eu consigo melhorar essa margem de lucro? Né? Porque é isso que a gente está querendo discutir aqui, como melhorar as minhas margens de negociação. Bom, você tem dois caminhos. Ou você aumenta o teu preço, ou você reduz os teus custos, eliminando desperdícios. Eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples de qual que é o impacto que isso aí causa sobre as margens. Então, digamos que, voltando para o meu exemplo na parte de processos, quando eu fiz o cálculo de R$12 a hora para injeção e montagem a R$8 a hora, eu estava considerando que a minha produção está trabalhando com eficiência, com uma produtividade de 40%. Não é a pior de todas, mas sem dúvida alguma não é nem perto de ser a melhor. Agora, digamos que eu consiga melhorar a minha produtividade para 50%. Ou seja, eu aumentei a eficiência da minha produção em 10%. Então, considerando agora, nesse quadro aqui do lado, a minha injeção, que me leva 0,2 minutos, esse produto leva 0,2 minutos na injeção, agora o meu custo não é mais de R$12, mas ele passa a ser de R$10,08, porque eu tirei desperdício desse setor. Na montagem é a mesma coisa, era R$8 e passa a ser de R$7,20. Então agora o meu custo de injeção passa a ser de R$2,16 e o meu custo de montagem R$3,06. E o custo total do processo passa a ser de R$5,76. Agora vamos ver o impacto que isso aí causa sobre as nossas margens. Olhando aqui para esse quadro, eu estou trabalhando com o mesmo preço, R$12,50. Agora o meu custo, que era de R$9,15, somando 5,76 mais 1,75, ele passa a ser de R$8,51. Os meus impostos continuam sendo de 21% e agora a minha margem, que era de 6%, passa a ser de 11%. Então, trabalhando em cima da eliminação de desperdícios, aumentando a produtividade da minha indústria, eu já consegui impactar só para esse produto cerca de 5% de margem de lucro. É claro que nós sempre vamos ter o caminho também de aumentar o preço. Agora, o que a gente escolhe? Aumentar o preço ou reduzir o custo? O legal é encontrar o equilíbrio que a gente consiga fazer os dois, não é mesmo? Só que aumentar o preço nem sempre é possível, nem sempre nós temos os diferenciais certos ou o mercado estaria aceitando esse aumento de preços. Muitas vezes não é mesmo? Muito embora a redução de custos sempre esteja ao seu alcance. Mas vamos fazer uma pequena brincadeira aqui sobre o que é mais eficiente, se é aumentar preço ou se é reduzir custo. Então digamos que eu tenho agora um produto que ele é vendido a um preço de R$100, com um custo total de produção de R$70. E eu tenho agora os meus impostos mais comissões de 20%. Então, eu estou com uma margem de lucro de 100 menos 70 menos os 20% de 10%, não é mesmo? Agora vamos resolver aumentar em 5% o meu preço de venda. Então, o meu preço, que era de R$100, passa a ser de R$105. O meu custo mantém o mesmo 70%, os impostos e comissões também, e agora a minha margem, que era de 10%, passa a ser de 13%. Legal, aumentei minha margem, muito embora nem sempre eu consiga fazer com que o mercado aceite isso. Agora, vamos fazer o contrário. Em vez de a gente aumentar o preço em 5%, vamos reduzir os nossos custos também em 5%. Então, eu mantive R$100 de preço, agora os meus custos, que eram de R$70, passam a ser de R$ 66,50. Mantive os meus impostos em 20% e o meu margem de lucro, que era de 10%, agora passou a ser de 14%, um pouco acima do impacto sobre o aumento de 5% sobre o preço. Então, uma coisa é certa, aumentar preço depende do mercado, reduzir custo só depende de vocês. Um abraço e até a próxima!